Olá, boa tarde. Agora são 10:50. A semana começa com garoa e frio aqui em São Paulo, mas promete mudanças na temperatura em breve. Daqui a pouquinho a gente confere tudo na previsão do tempo. E a gente abre o Gazeta News de hoje falando sobre um fórum que aconteceu aqui na capital e que reuniu o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No evento, teve protesto com direito a nariz de palhaço. O fórum promovido pelo jornal O Estado de São Paulo debateu a reforma política no país, que está em tramitação no Congresso Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, foi um dos convidados. Gilmar Mendes disse que o judiciário tem contribuído para tornar o modelo de financiamento de campanha mais confuso, ao proibir o financiamento de empresas. Ele também defendeu o que chamou de sistema semipresidencialista. E o que eu proponho? Que nós pensemos alguma coisa próxima a um semipresidencialismo, que combine essa estrutura antiga do nosso modelo presidial, antigamente quase que imperial, com um parlamentarismo que permitisse que as questões de governo ficassem entregues a um primeiro-ministro. Durante sua participação no evento, um grupo de pessoas protestou com cartazes escrito vergonha e também com nariz de palhaço. Um manifestante que pretendia atirar tomates no ministro do STF foi retirado por seguranças. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou do fórum e disse durante a coletiva que o DEM terá candidato próprio à presidência da República nas eleições do ano que vem. Eu acho que o DEM tem muito caminho, muito espaço para ocupar esse espaço, aproveitando, claro, a gente está vendo aí as divergências dentro do nosso principal aliado, o PSDB. É uma oportunidade que o DEM tem de construir o seu próprio projeto, foi sempre o nosso sonho e nunca foi possível. Mas que ele não será o candidato. Eu sou candidato a deputado federal no estado do Rio de Janeiro. Sou candidato, pré-candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Na Espanha, durante uma operação policial, foi morto o autor do ataque de Barcelona. Ele era marroquino e foi identificado como motorista da van que matou 13 pessoas e feriu outras 100 no calçadão Las Ramblas, um dos principais pontos turísticos de Barcelona. De acordo com a polícia da Catalunha, o autor do ataque é o marroquino Younis Aboyacoubi, de 22 anos. A ação policial em Subirats, a 45 quilômetros da capital catalã, foi desencadeada após as autoridades receberem uma denúncia de que havia uma pessoa suspeita na região. O terrorista portava um cinturão de explosivos que foi examinado por um robô na cena do incidente. Uma equipe especializada da polícia catalã comprovou que os artefatos eram falsos. De acordo com fontes do jornal El País, ele gritou "Alá é grande" ao ser surpreendido pela polícia catalã. Além do atropelamento em massa nas Ramblas, o marroquino também é acusado pela morte do jovem que foi encontrado esfaqueado no interior de um veículo em Barcelona pouco após o atentado, segundo o governo catalão. De acordo com a imprensa local, Aboyacoubi seria integrante de uma célula terrorista que planejava executar vários ataques. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atropelamento em massa. São 15 vítimas no total, somando o atropelamento de Barcelona e o da cidade de Cambrils, que aconteceu horas depois. Nesse, outras 6 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas fatais estava o menino australiano desaparecido, Julian, de 7 anos. Bem, vamos falar do tempo, porque olha, todo mundo quer saber quando vai parar de chover e ventar tanto. Olha, a mudança ainda será um pouco lenta, mas de acordo com os meteorologistas, no meio da semana o sol volta para valer e com ele o ar seco. Vamos ver o mapa?
A terça-feira ainda começa fria, mas à tarde o sol volta a predominar em boa parte do estado. A faixa leste continua com tempo úmido e são esperadas pancadas rápidas de chuva à tarde no noroeste do estado. No centro-oeste, máxima de 25 graus em Presidente Prudente e de 24 em Araçatuba. No norte paulista, máxima de 23 graus em Franca e em São Carlos. E na faixa leste, máxima de 20 graus em Sorocaba e de 21 em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, o dia começa com garoa, mas à tarde a nebulosidade diminui um pouco e o sol aparece tímido. Nessa madrugada ainda faz frio e a umidade continua alta, mas à tarde o sol volta a brilhar aos poucos, máxima de 19 graus. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, o céu volta a abrir, a chuva para e a temperatura volta a subir, com máximas de 22 e 24 graus. E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap, que funciona de uma maneira bem simples. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto e mandar aqui pra gente com a sua reclamação. A denúncia de hoje é sobre um esgoto no meio da rua. O Ricardo dos Santos Viana fez o flagrante ali no Jardim Felicidade, na região do bairro do Tremembé, na Zona Norte. Essa é a rua São José. O Ricardo conta que toda essa água acumulada no meio da rua sempre acontece, mesmo sem chuva, viu? E pior, além do transtorno, os moradores reclamam de mau cheiro e proliferação de insetos e pragas. Se você também tiver uma denúncia, faça como o Ricardo. Grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número você já conhece, é o 11 99161 6121. E não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, participe! A Prefeitura Regional Jaçanã Tremembé informou por nota que ainda não recebeu reclamações sobre o local citado, mas que está prevista uma avaliação até o fim desta semana. Se forem constatadas as irregularidades, os serviços de zeladoria entrarão no cronograma de atividades da regional. E neste clima de frio aqui na capital, uma parte da população que sofre muito é, sem dúvida, os moradores em situação de rua. E olha, de 2015 para cá, o censo registrou o aumento de 5.000 pessoas vivendo assim em São Paulo. É no centro da cidade que muitos escolhem ficar. Segundo o último censo da Prefeitura, o número de moradores de rua em 2015 era aproximadamente de 15.000 pessoas. Hoje esse número chega a mais de 20.000. Sara está há 14 anos morando nas ruas. Com seus 4 cachorros, 2 gatos e brinquedos da sua coleção, ela divide o espaço embaixo do viaduto Plínio de Queiroz, na região da Bela Vista, com mais 45 pessoas. Eles querem que a gente vá para o BEG, e para o BEG a gente não vai. Por quê? Porque não aceita animal lá, o BEG não aceita animal. Antes, os moradores viviam nos arredores e calçadas da 14 bis. Em janeiro desse ano, na atual gestão do prefeito João Dória, foi autorizado que todos ficassem nesse local durante 90 dias e depois seriam encaminhados para outro lugar. Porém, o prazo venceu e o que era para ser temporário se tornou fixo e sem nova data. 2 anos por aí que eu frequento a rua, assim, eu saio um pouco, mas 2 anos. E o que você está fazendo na rua para conseguir sobreviver? A gente trabalha no farol, de limpar vidro de carro, com esse instrumento aqui de trabalho. É. Né? Mas assim, é bem complicado, né? Por quê? Rola preconceito ainda, né? Acham que a gente não está indo limpar, que a gente está indo roubar, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a cidade tem disponível 10.000 vagas fixas na rede e estão à disposição dos moradores em situação de rua que lá estão instalados. Outras 2.700 vagas são criadas para a operação de baixas temperaturas. Nesses lugares, as pessoas podem ter boas condições de higiene e contam com instalações onde elas podem tomar banho, fazer refeições, lavar suas próprias roupas e pernoitar e ter atendimento socioassistencial. E nos Estados Unidos, milhões de pessoas se reuniram para acompanhar o primeiro eclipse solar total em 99 anos. O país norte-americano foi o único do planeta que conseguiu ver o fenômeno de costa a costa por completo.
O eclipse solar ocorre quando a Lua, na fase nova, passa em frente ao Sol, projetando uma sombra sobre a Terra. A trajetória do eclipse passou por cima de zonas rurais e cidades pequenas. Por isso, foi preciso se locomover de carro para acompanhar. A maior cidade de onde se pôde observar o fenômeno foi Nashville, que tem pouco mais de 600 mil habitantes. Mas, segundo a NASA, todos os 300 milhões de norte-americanos tiveram a chance de ver o Sol ficar escuro nesta segunda-feira. No Canadá, em países da América Central e da América do Sul, o eclipse foi visto de forma parcial. No Brasil, aconteceu em 15 estados, principalmente do Norte e Nordeste. Pena que não deu para ver daqui. Bem, o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. E fica agora com Gazeta Esportiva. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.